O poder da oração diante de um Deus que ouve. Salmos número 34 e o versículo 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. A oração liga o homem a Deus e abre-se um canal de comunicação. Por isso há uma diferença quem ora ao verdadeiro Deus. Portanto, quem orar por toda a criação da terra, por toda a criação do mar, por toda a criação dos céus, não será ouvido. A quem pedir para as imagens de esculturas feitas pela mão de um homem, seja de madeira, pedra, gesso ou metal, seja lá do que for, não será ouvido. Mas aquele que pedir ao único e verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas, esse será ouvido. Se há um povo que sabe muito bem que esse Deus existe e que ele não só ouve a oração, mas se relaciona com seus filhos e filhas, é o povo de Deus. São os crentes, é a igreja do Senhor. E no capítulo 2 do livro de Jonas, todos conhecem a história. Esse profeta, ele tinha as suas razões e os seus motivos de não ir pregar nesta cidade. Mas, acima de tudo, ele desobedeceu ao chamado do Senhor. Como conhecemos o contexto da história, ele pega o navio para uma outra direção. Daí o Senhor manda uma tempestade, acontece várias situações ali dentro do navio, que envolve pessoas ali consultar os seus deuses, que nada fazem e que muito menos ouvem a oração. Assim eles o fazem. Nesta hora, nesse momento, o profeta se encontra dormindo no porão deste navio. E ele sabe a razão de todo aquele acontecimento. Daí ele o pede que o joguem, que o lancem ele no mar. E assim os homens fazem. O jogam. E imediatamente um peixe, um grande peixe, o traga ele. E é exatamente aqui que eu quero falar algo muito forte sobre esse momento em que o peixe o traga, o engole o profeta. Deus Todo-Poderoso não o deixa ele se afogar, não o deixa ele morrer. Ele permanece nos dias citados no texto sem morrer. E só através de um gesto que ele faz, entendemos que o peixe não foi de imediato ao destino que Deus queria. Então o peixe, ele desceu às profundezas do mar. O profeta o via descendo às profundezas do mar, a qual ele chamava de inferno. Impossível, ele estava vivo, alguém ouvir ele lá dentro do peixe. Penso eu, ele conversava sozinho, ele chorava, ele gritava, mas a partir do momento que ele ora, Deus ouve a oração dele. Não importa o lugar em que o verdadeiro servo dele estiver, se orar a ele, ele ouve. Temos também na Bíblia uma relação dos maus reis de Israel e também Judá. E também temos os bons reis de Israel e também de Judá. Mas quero falar apenas de um rei. O rei
Ezequias, um homem que reinou com retidão diante do Senhor. Ele acabou com a idolatria, vivia bem no seu reino, mas devido a algumas exigências da Síria, ele buscou aliança com o Egito, nada a ver com ele seguir a idolatria desse rei do Egito. Ele apenas buscou um apoio para se livrar das exigências da Síria. E a vida seguia bem. Como o homem não é perfeito, Ezequias ele comete um deslize em confiar no rei do Egito. Ele deveria colocar toda a confiança dele no Senhor. Sabemos que o homem não é perfeito. E a vida seguia. Ezequias no seu reino, na sua forma de reinar. Mas agora, algo tira a sua paz. Algo tira o seu sono. Porque ele é ameaçado, não pelo rei do Egito, mas sim pelo rei da Síria. Ou seja, Senaqueribe. Ele era um rei implacável, sanguinário e estrategista. Não se contentava em apenas guerrear, mas ele dominava e conquistava as nações e fazia para si escravos e prisioneiros. Ele resolve invadir Judá, onde Ezequias era rei. E Senaqueribe, ele estudava as nações, calculava o seu exército e sabia qual era o seu Deus. Com o rei Ezequias não foi diferente. Senaqueribe até mesmo sabia com quais países a sua nação era aliada. E ele toma conhecimento que o rei Ezequias era aliado com o rei do Egito. E ele sabia que Ezequias servia ao Deus do céu. E ele manda dizer: você não escapará das minhas mãos. Não adianta confiar em ninguém. Nem no rei do Egito. Em ninguém. E o seu Deus não é nada. Ele não te livrará das minhas mãos. Vejam só a afronta que o rei Ezequias estava sofrendo nesse momento. Talvez passou-se muitas coisas na cabeça do rei. Angústia, preocupação, desespero. Mas ele fez a coisa certa. Ele não recorreu a amigos, ao rei do Egito, mas sim a Deus. Se temos que colocar uma situação difícil nas mãos de alguém, esse alguém é Deus. Foi exatamente o que o rei fazia no seu quarto, no seu aposento. E para certificar que a invasão era certa, era oficial, era enviado à nação uma carta do rei Senaqueribe. Essa carta era a causadora de todo medo, era oficial. E o rei Ezequias não a rasga, não a queima, mas ele a apresenta diante do Senhor. E ele teve motivos de a apresentar. Porque a carta em si afrontava ao Deus vivo. Às vezes, a resposta da oração, ela vem de várias formas ou trazida por alguém. E lá em Judá se encontrava o profeta Isaías. Deus revela a ele. E ele a leva ao rei
Ezequias dizendo acerca do que você pediu sobre Senaqueribe, Deus ouviu. E ele ouve a oração do justo. O homem não o é justo pelo que tem, pelo que é e pelo seu dinheiro. E muito menos pelo seu conhecimento. O homem, ele foi justificado porque Jesus veio a esse mundo e morreu na cruz. E ao terceiro dia ressuscitou, tornando o homem pecador em alguém perdoado. Nessa condição, o homem que tinha o seu nome escrito num livro da morte foi apagado. E automaticamente escrito no livro da vida. Por esta razão, você é um justo, é uma justa. E Deus ouve a oração do justo. Nesta condição. No Antigo Testamento, aqueles que se voltavam a Deus eram justos. E no Novo Testamento, aquele que tem Jesus é justo por conta de Jesus. É justo porque um sangue precioso foi derramado pela sua vida, pela minha vida, pela vida da humanidade. Todo aquele que quer Jesus, que aceita Ele, é justo, é justificado. E Deus ouve sim a oração do justo. Uma mulher chamada Ana, no Antigo Testamento, ela vai contra a sua natureza. Uma vez estéril, não poderia dar à luz a um filho, mas ela coloca dentro do seu coração e faz um voto a Deus. E ora na casa do Senhor. É impressionante. O sacerdote, sentado na cadeira, observa que ela não mais soltava a sua voz. Ela simplesmente movimentava os seus lábios. Isso chamou a atenção dele. Ela estava orando com a alma. Ela estava orando com o seu coração. E essa oração fez algo que na ótica humana não teria cabimento. Na ótica humana, ela estaria indo contra a natureza daquilo que aconteceu com ela, ser estéril. Não ore por esta área. Não ore por esta causa, porque não tem mais jeito. Mas ela coloca diante do Senhor. Ela ora de todo o seu coração. Ainda que a força da sua voz acabou, ela continuava orando. E da mesma forma que aconteceu com o rei Ezequias, que a oração, a resposta veio pela boca do profeta Isaías, aqui acontece do mesmo jeito. A resposta vem pela boca do sacerdote Eli. Em 1 Samuel, capítulo 1, e o verso 17, ele diz: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Deus é o único que ouve a oração do justo. A única ferramenta que opera e que age contra as causas impossíveis é a oração. Nós temos homens de Deus, mulheres de Deus, que oraram e obtiveram a resposta de Deus. E às vezes, essa resposta, ou estas respostas, elas vêm
em minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Eu tenho uma experiência própria em que o Senhor respondeu a minha oração no prazo de um ano. Um ano não são 12 dias. Um ano são 12 meses. O Senhor me respondeu. Nós temos algumas referências em que Deus respondeu a oração de seus servos em frações de segundos. Vou citar uma. Nós temos o profeta Elias. Conhecemos a narrativa em que o profeta de Deus desafia os profetas de Baal e Azera, onde o desafio é ao Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E ali se encontravam uma multidão de pessoas. E o desafio estava feito. O profeta deu a oportunidade para os profetas de Baal, vejam só, ele era um profeta sozinho, e os profetas de Baal eram vários. Eles oravam, eles gritavam, eles se cortavam, eles clamavam a Baal e a Azera desde a manhã até ao meio-dia. E não tiveram uma resposta. Já quando o profeta Elias, que eu não irei entrar no contexto, ele prepara o seu altar, ele coloca o seu holocausto ali e ele ora a Deus. E ele diz no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, e os versículos 37 e 38, essa é a sua oração. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Esse é o Deus que nós servimos. Ele responde a oração do seu verdadeiro servo. Ele responde a oração do justo. Por esta razão, o diabo não respeita a credencial. Seja evangelista, pastor, presbítero, diácono, auxiliar, obreiro, colaborador, cantor, ele não respeita. Mas ele tem medo e se preocupa quando um justo ora, quando todos oram, quando a igreja ora. Isso derrota ele, atrapalha os seus planos, deixa ele frustrado. Eu oro pouco e entendo que precisamos de orar mais e mais. Por esta razão, a palavra de Deus nos diz: orai sem cessar. Acabamos de ver que um homem orou em poucas palavras e Deus respondeu imediatamente. Agora vamos ouvir outro homem que orou de uma forma demorada, de uma forma extensa. E Deus também respondeu imediatamente.
Quando eu penso em pessoas que costumam a falar mal, a criticar quem ora pouco, cabe a gente respeitar a oração das pessoas. Porque aquele momento é dele ou dela com Deus. Porque Deus não se agrada de pessoas que querem parecer que oram mais, que é mais dedicadas à oração de forma alguma. Deus quer que nós oramos, que vivemos em oração, mas Ele não quer que venhamos menosprezar as pessoas do tipo A, B e C não oram quase nada. Fulano, Beltrano não oram quase nada. Agora, eu sim, eu oro bastante. Deus não está interessado de saber quem ora mais e quem ora menos. Cada um deve ter uma vida de oração para com Deus. Da mesma forma, nós pensamos na ostentação. Quando você vê os ritmos de músicas chamados de hip hop ou funk, é muito atual e está na moda hoje. Muitos cantores desse gênero, eles conseguem ganhar muito dinheiro. E ao ganhar muito dinheiro, eles começam a ir para as redes sociais ostentarem o dinheiro que ganham pelas suas músicas. Começam a andar pelas ruas com o tal cordão de ouro, relógio de ouro, enfim. Isso é ostentar. Ele está transmitindo não só para os seus fãs, para o seu público, como também ele está mostrando ao seu rival o quão ele está rico. Ele está ostentando que ele tem muito dinheiro. E na vida cristã não deve ser assim. Deus não se agrada quando alguém ostenta que é mais santo, quando alguém ostenta que ora mais. Dentro do temor, da ordem e da decência, devemos orar em vários lugares, devemos orar de várias formas, devemos orar em conjunto, devemos orar uns pelos outros, devemos estar presentes sim no círculo de oração, mas Jesus, ele deixa muito claro que devemos também orar em secreto. Você tem que ter aquele momento com Deus, quando Ele diz, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai em secreto. O que aprendemos é que não existe santidade sem oração, consagração sem oração, jejum sem oração, cantar sem oração, pregar sem oração, fazer a obra de Deus como um todo sem oração. Não existe. A oração é importante, é a principal, é a essência. E é muito importante saber que a oração traz a aprovação de Deus. A oração traz a presença de Deus. A oração traz a glória de Deus. Isto é muito importante. Quantas festividades cultuamos a Deus? Quantos eventos cultuamos a Deus? E para as pessoas que têm uma visão espiritual pequena, eles vão ver que o tal evento ou o mega evento só foi bonito porque veio um pregador de fora, um cantor, uma cantora de fora, ou uma pregadora de fora,
Muitos veem que a ornamentação, o tapete, a organização, as pessoas ilustres que fizeram parte desse evento ou dessa festividade, que compareceram, muitas pessoas acabam entendendo que a tal festividade ou evento foi marcante por conta disso, da beleza e das pessoas que estiveram no dia. E acabam esquecendo que o mais importante da festividade ou do tal evento, o que marcou mesmo e continua marcando, é a presença de Deus, é a glória de Deus. Por isso que eu digo a você, todas as festividades que a gente cultuou a Deus, ela foi bonita por uma única coisa: a presença de Deus, que habitou neste lugar e continua habitando. Então fica comprovado que a oração atrai a presença e a glória e a aprovação de Deus. E o segundo homem que teve a sua oração respondida imediatamente foi o rei Salomão. Ele orou a Deus de forma demorada, de forma extensa. E o que me chamou a atenção em toda a sua oração é que ele dizia a Deus: ouve, Senhor, a minha oração, a oração do seu povo. Em várias situações, ele pedia a Deus o tempo todo para que Deus ouvisse a oração. Isto se encontra registrado em 2 as Crônicas, no capítulo 7 e o versículo 1, que diz: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Essa é a nossa vitória, de orar a um Deus que nos ouve. Se você tem vida no altar e adora Ele, saiba de uma coisa: não importa onde você estiver na face da terra, Ele te ouvirá. Não importa se é uma causa impossível, Ele te ouvirá. Se você se ver cercado pelos seus inimigos, saiba de uma coisa: Ele te ouvirá, te dando livramento. E se você precisar de uma resposta com urgência, saiba de uma coisa: Ele irá te responder após a sua oração. Por isso vamos seguir em frente, rompendo em fé e orando sem cessar. Porque na casa de Deus, a oração atrai a sua presença. Por isso que na casa do Pai tem glória, tem graça e tem a sua presença. E que Deus abençoe a todos.